Fala galera, seja bem-vindo de volta ao Aprenda Qualquer Coisa e hoje eu vou trazer para vocês o primeiro vídeo de revisão de matemática nessa reta final. Então isso serve para Enem, para FUVEST, para qualquer vestibular que você vai fazer, porque a gente vai falar de todas as áreas ali da matemática mais básicas de revisão, beleza? Se você não sabe também essas matérias, é bom para você vir aqui aprender, mas a gente vai revisar de forma bem rápida para você ver que não é um bicho de sete cabeças e dá tempo sim de você aprender agora no final do ano essas matérias. Nesse primeiro vídeo a gente vai falar de aritmética, ou seja, de equações e essas continhas básicas. Depois, mais pra frente, a gente vai falar sobre geometria, trigonometria, né, média, proporção e essas coisas todas, tá bom? Então, se você estiver interessado nesses outros conteúdos também, se inscreve no canal para receber a notificação do próximo vídeo. Ativa o sininho, né, e fica de olho. Você também pode fazer parte da nossa comunidade do Discord, tirar suas dúvidas lá, conversar com a galera que está prestando vestibular e muito mais. O link está aqui na descrição. Então vamos lá, a gente vai falar sobre fatoração, equação, inequações e sistemas lineares muito rápido hoje. Primeira coisa que a gente vai falar então, como o tempo está corrido, fatoração. O que é fatoração? É você simplificar uma operação com polinômio, digamos assim, é para você simplificar e deixar mais fácil a sua operação. Ou seja, você aprender a fazer operações com letras, tá? Que é uma coisa que muita gente tem dificuldade. Então deixa eu te explicar uma coisa, na matemática é muito simples. Quando a gente faz a conta, imagina que a gente está fazendo essa conta aqui, 1 mais 3 menos 2, não é fácil? Por que é fácil? Porque a gente está fazendo uma conta, certo? A gente está falando que a gente tem... vamos ilustrar isso daqui com umas bolinhas. 1, 3 e menos 2, tá bom? Então, quando eu somo 1 mais 3, eu sei que vai dar 4. Certo? Quando eu tiro 2, eu sei que eu vou ter que tirar 2. No final das contas, eu terminei com 2 na minha conta, concorda? 1 mais 3 dá 4, menos 2 dá 2. Quando eu tenho x, é a mesma coisa. Porque o que eu estou falando aqui? Se você for parar para pensar. Estou falando que eu tenho 1x, eu tenho 3x, eu tenho menos 2x. Opa, x e x. Então, se eu somar esses caras aqui, porque eles são do mesmo tipo, eu posso somar, juntar eles quando eu quiser, ou separar, eu vou falar que eu tenho 4x. Beleza? Então, 1x mais 3x dá 4x. Se eu tirar 2x, eu vou ficar com 2x, né? Eu vou só, remover 2x daqui, eu vou ficar com 2x. Então, a conta é a mesma, só que eu estou falando aqui de número x, beleza? Eu não posso fazer, claro, eu não posso fazer isso daqui, ó. Falar que 2 mais 2x dá 4x, eu não posso fazer isso. Porque o 2 aqui eu estou falando, por exemplo, das minhas bolotas aqui, dos meus feijões, que eu estou somando. E aqui eu estou somando x, certo? Esse com esse daqui não pode dar 4 bolotas e nem 4x, concorda? São coisas diferentes. Então é isso que a gente está vendo na matemática, tá? Quando você está somando letras, são uma coisa específica. E números são outras coisas diferentes, tá bom? Só pensar dessa forma. Segundo exercício, a gente tem letras diferentes agora. É a mesma coisa. Vamos lá. Eu posso somar o quê? Coisas iguais. Eu posso juntar coisas iguais porque faz parte da natureza. Então, A e 2A são iguais. 3A, certo? B com A eu não posso juntar. Então, eu tenho mais B. E AB eu posso somar? Não posso. Por quê? Porque é um elemento diferente, tá vendo? Eu não posso separar e falar que agora eu tenho 4AB, por exemplo. Porque não faz sentido, né? Aqui eu estou falando de uma coisa diferente, que é o produto de A e B, é uma coisa de outro tipo. Então eu não posso somar, porque senão buga a minha conta. Então eu vou deixar ela separada. Ok? Próximo exercício, tá? Você pode colocar em evidência, fazer outras coisas, mas isso não importa pra gente e não é uma cobrança do Enem, no caso. Se você for fazer FUVEST ou outro vestibular, aí é bacana de você saber. Próximo. Essa operação que a gente tem aqui, quando a gente tem um parênteses, a gente chama de distributiva. Por quê? Parênteses indica que eu tenho que fazer isso daqui primeiro, certo? E depois, o que tiver fora, a gente faz em segundo. Só que eu não posso juntar x mais 2, são coisas diferentes, né? X e 2. Não posso somar. Então, o que eu posso fazer? Eu posso falar que, fazer uma propriedade da multiplicação aqui e multiplicar distribuindo a minha multiplicação. Então, eu vou fazer x vezes x, que vai dar x ao quadrado, né?
Não dá 2x. Por que não dá 2x? Porque não é que eu estou fazendo 2 vezes x. Isso é 2x. Né? Eu estou fazendo x vezes x, que é a mesma coisa que x ao quadrado. Tá certo? Então, não dá 2x, tá? Dá x ao quadrado. E o segundo, sim, dá x vezes 2, que dá 2x. Ok? Então, a distributiva é muito simples. É só você multiplicar distribuindo, né, o que você tiver. Vamos alterar o exercício, só para a gente entender, então. Se tivesse menos aqui fora, o que ia acontecer com a minha distributiva? Eu ia fazer menos x vezes x, certo? Que é a primeira operação. A segunda operação seria menos x vezes 2. Então, aqui eu teria menos x ao quadrado e aqui eu teria menos 2x. Olha só. E se eu invertesse aqui de novo? E se agora aqui eu tivesse o menos? E ainda assim aqui fora eu tivesse também o meu menos. O que ia acontecer? Agora eu vou distribuir da mesma forma. Menos x vezes x, menos x vezes menos 2. Ok? E aí eu vou, claro, eu vou trabalhar essas multiplicações em separado, tá? Porque multiplicação é sempre primeiro. Então, primeira multiplicação são esses dois, segunda multiplicação são esses dois. Menos x ao quadrado, menos x com menos 2x vai dar mais 2x. Você pode pensar da seguinte forma também. O negativo fora da distributiva, ele inverte o sinal dos elementos de dentro. Então, o primeiro é positivo, o segundo era negativo. Ficou o quê? Negativo e positivo. Bom? Então, o sinal de menos, ele faz isso. Ele inverte os outros sinais quando você multiplica. Próximo exercício de fatoração aqui é o seguinte. A gente tem 3 letras diferentes. E agora? Como é que faz a distributiva? Mesma coisa. Então, a gente vai fazer A vezes B mais A vezes C. Beleza? O processo inverso, que é colocar em evidência, também fica bem claro aqui. Se eu pegar o elemento igual, eu coloco ele fora da minha multiplicação e dentro eu coloco o que ele está multiplicando. Então, eu tenho o processo de ida, que é a distributiva, e a de volta, que é colocar em evidência. Ok? Vocês estão lembrando disso daqui? Vocês já viram isso na escola? Se têm dificuldade em algum desses casos, comenta aqui abaixo, marca o time, né? E a gente pode conversar. Você pode também tirar dúvida lá no Discord, que é muito mais fácil, né? A conversa é mais direta. Aqui a gente tem um exercício, então, que a gente tem uma letra aqui numa divisão. Então, olha só. 2x dividido por x. O que eu posso fazer aqui? Eu tenho aqui, então, 2 vezes x, e aqui eu tenho x. O que eu posso fazer? Eu posso cancelar esse x com esse x, porque x dividido por x é 1. Então, eu anulo esses dois elementos e eu sobro, né? O que me sobra é o 2. Certo? O contrário também poderia acontecer. Poderia ser 2x dividido por 2. E aí, se eu cancelasse o 2, restaria o meu x. Certo? Lembra disso? Da parte bem básica de matemática? O que você pode fazer aqui para treinar essas coisas? Trocar os valores. Se aqui tem 1x mais 3x menos 2x, você pode fazer com 2x mais 5x menos 7x. Ou você pode colocar o menos aqui, por exemplo. Você pode mudar como você quiser para treinar, para você entender. Você não deve assistir essas videoaulas de forma passiva. Tipo assim, o professor está ensinando, eu estou ouvindo e eu estou entendendo. Legal. Esse é o momento que você falha na aprendizagem. Porque você não é que você está aprendendo. Você está no conforto de ouvir o negócio e o professor falando faz tudo sentido, mas não é você que está pensando no que eu estou falando. Então é importante você fazer isso daqui na prática também, né? Se você não fez antes, faça depois, modificando os elementos e sinais aqui para você treinar, ok? E na internet é muito simples, você pode também conferir o resultado dos exercícios colocando uma calculadora de matemática de álgebra, sei lá, de equações, você vai encontrar que é só você digitar qualquer tipo de equação que ele resolve para você, né? Modernidade. Próximo, a gente tem 2x ao quadrado mais x. Lembra, o que é x ao quadrado? Não é x vezes x? Certo? X ao cubo é o quê? X vezes x vezes x, certo? X ao quadrado, x vezes x. Repetição de multiplicações. E aí embaixo eu tenho x, eu cancelo, o meu resultado vai ser 2x. Tá certo? Tá dando para pegar? Próxima questão. 2a vezes b dividido por b vai ser o quê? Vai ser
2A vezes B, dividido por B, cancela o B, sobra 2A. Fácil pra caramba lidar com variáveis. E agora? A mais B dividido por B. Pô, professor, fácil, né? Cancela o B com B, sobra A, certo? É claro que não, não tá certo, pô. Porque, o que você tem que entender? Quando a gente tem fração, isso daqui é a mesma coisa que a gente dizer que eu tenho A sobre B mais B sobre B, sabia? Isso daqui é a versão simplificada dessa daqui, ó. Nossa, não consigo escrever o B. Pronto. É a mesma coisa que isso. Ou seja, aqui eu posso cancelar e vai dar 1. Né? Então, o resultado vai ser A sobre B. Certo? Eu posso cancelar esse cara aqui, mas eu tenho que lembrar que não é bem assim que as coisas funcionam, gente. Então, sempre que tiver uma fração desse tipo, é isso que está acontecendo. Ah, professor, então quer dizer que se eu tivesse 2 mais B dividido por 2, é a mesma coisa? Sim, é a mesma coisa. Eu tenho 2 sobre 2 mais B sobre 2. Professor, e se fosse menos? Pô, ia ser menos aqui. Aí eu posso cancelar e eu ficaria com menos B sobre 2, tá bom? Então, repete, treina, pensa até você aprender isso daqui. Assim que você vai revisar. Pronto, fatoração a gente acabou, que era a parte mais chatinha, agora vai ser a parte fácil, então. Vamos lá, equação de primeiro grau. O que vocês não entendem sobre equação de primeiro grau? Vocês não entendem porque o professor de vocês foi preguiçoso e ele falou o seguinte, que para você resolver uma equação é só passar para o outro lado invertendo o sinal. Então, quando eu tenho 2x mais 4 igual a 10, o que vocês aprenderam a fazer? É 2x igual a 10 menos 4. Por quê? Porque esse cara passou para o outro lado, invertendo o sinal do positivo para negativo. Então, eu tenho 2x igual a 6, certo? E aí, agora, eu passo invertendo o sinal de novo, porque eu quero isolar o meu x, quero deixar ele de um lado sozinho. Então, eu tenho que x é igual, se aqui está multiplicando o 2, vai passar dividindo. 6 dividido por 2, que vai dar 3, certo? Certo? Beleza, funciona, tá? Só que qual que é o problema? Vamos pegar no exercício aqui do lado. Olha como é problemático isso daqui. Eu tenho aqui essa operação e agora eu não consigo bem passar para o outro lado. Eu não consigo simplesmente chegar aqui e falar, cara, vou passar subtraindo x. Não faz sentido. O que eu tenho que me livrar daqui primeiro? Esse 2. Então eu tenho 2 aqui, eu vou passar para o outro lado multiplicando. E aí vai ficar o quê? Vai ficar x mais x igual a 20. Isso daqui é o erro que 90% dos estudantes, da pessoa que faz matemática, né, que estuda matemática, erra. Todo mundo erra isso daqui. É um erro super terrível que você aprendeu com seu professor ali da escola que foi preguiçoso. Né? Preguiçoso por quê? O que você tem que entender? Gente, equação nada mais é do que uma igualdade, certo? Eu estou falando que os dois lados da minha equação são iguais. Um lado tem que ter o mesmo peso que o outro, como se fosse uma balança. Então, ó, eu desenho aqui. Eu tenho 2x mais um peso de 4. Eu tenho 10 aqui. Se eu fosse trabalhar com a ideia da balança, o que eu teria que fazer? Tá? Eu não posso passar o 4 para o outro lado subtraindo o 4. Não faz sentido no meu contexto de balança, concorda? Mas o que eu posso fazer? E se eu tirar 4 desse lado e eu tirar 4 do outro lado? Então, ao invés de ter 10 quilos, vamos substituir. Vamos substituir por um peso de 6, peso de 4, que dá 10, não dá? Certo? Então, eu vou tirar 4 daquele lado esquerdo e eu vou tirar 4 do meu lado direito. Né? E aí, o que acontece? A minha balança continua igual? Continua, porque eu tirei 4 dos dois lados. Então, é isso que acontece com a minha equação de segundo grau, de primeiro grau, desculpa. Então, 2x mais 4 é igual a 10. Vamos fazer aqui. 2x mais 4 é igual a 10. Se eu quiser remover esse elemento, o que eu tenho que fazer então? Eu tenho que subtrair 4, certo? Então, se eu subtrair 4 desse lado da minha balança, eu tenho que subtrair 4 do outro lado da balança também. Anula, anula, e aqui vai dar 6. Aí sim vai dar 2x igual a 6. É a mesma coisa que antes, mais ou menos, né? Esse é o jeito certo, aquele jeito é o jeito simplificado, tá bom? Você não precisa fazer isso daqui sempre. Você pode sim passar para o outro lado invertendo o sinal, mas você tem que entender como e por quê.
Então aqui, para eu tirar o 2x igual a 6, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que dividir todo esse lado da minha balança por 2. Não só o x, eu tenho que dividir tudo da minha balança por 2. Concorda? Para esse lado aqui também ser dividido por 2. Então, eu vou ter o quê? Vou cancelar aqui, vou ficar com x igual a 3. Certo? Beleza, vamos para o nosso outro caso aqui. Se você não copiou, copia aí. E vamos lá para o nosso outro caso. X dividido por 2 mais x igual a 10. Vamos escrever aqui, então. X dividido por 2 mais x é igual a 10. Como que a gente faria a nossa dinâmica na balança? Para eu remover esse meio peso de x, o que eu posso fazer? Eu posso dobrar ele. Não posso? Posso. Se eu tiver 2 pesos desse daqui, se eu dobrar essa quantidade aqui, eu vou ter o quê? Um x inteiro. Não vou? Se eu dobrasse essa quantidade, eu teria x. E aí eu consigo fazer a minha conta. Só que qual que é o problema? Para eu dobrar esse pezinho pequeno aqui, o que eu vou ter que fazer? Eu vou pegar esse peso, eu vou dobrar ele, certo? E aí a pessoa que erra matemática, ela dobra aqui também. Puf! Então agora eu tenho 20 do outro lado. Mas esse x que está aqui, concorda? Eu não estou dobrando. Quando eu falo de dobrar ou dividir um peso de uma balança, eu não posso fazer isso de forma individual. Eu tenho que fazer de uma forma global, né? Geral. Então aqui, olha, eu tenho que dobrar também a quantidade de x que eu tenho aqui. Então o que eu fiz aqui na minha balança agora? Agora eu fiz o seguinte, eu peguei esse lado, eu dobrei o peso de tudo, a quantidade de tudo, e aqui eu dobrei a quantidade de tudo. E agora faz sentido, né? Por que faz sentido? Se eu dobrar essa quantidade toda aqui, isso aqui, eu fizer vezes 2, e eu pegar isso daqui e eu fizer vezes 2, o que vai acontecer? Eu vou ter x mais 2x igual a 20. 3x é igual a 20. Agora eu divido os dois lados por 3, vai dar x igual a 20 sobre 3, certo? E aí acabou o meu exercício. Então, isso que você tem que lembrar, tá? Quando você somar ou subtrair, a própria soma ou subtração já está falando que você está fazendo do lado da balança inteira. Você não precisa somar, por exemplo, aqui, não faz sentido você somar 4 para cada elemento que tem aqui. Não é isso que faz a conta, né? Se você somar 4 quilos de um lado, 4 quilos do outro, funciona. Mas se você dobrar, triplicar ou dividir pela metade, né? Multiplicar ou dividir, você tem que fazer a balança inteira. Você não pode fazer um pedacinho só com um elemento só, senão buga a conta. Consegue entender isso? Pensa um pouco sobre isso, que isso daqui vai resolver o seu problema com a equação de primeiro grau. Você nunca mais vai errar por conta disso, tá certo? E é isso. Equação de primeiro grau, simples. É só isolar o x de um lado e resolver o seu problema como se fosse uma balança. Aí você vai pegar algumas equações de primeiro grau, fácil de encontrar, e vai treinar isso daqui, que é muito importante, é a base da matemática. Tá? Inequações. Vamos lá. O que é uma inequação? É uma mesma coisa que a equação, só que agora a gente tem a gente já está falando que a nossa balança não está igual. A nossa balança ela está desnivelada. Então a gente está falando que esse lado aqui, por exemplo, ele é maior do que 10. Ou seja, ele pesa mais do que 10. Está vendo que ele está pesando, está mais para baixo aqui? Então, o exercício ele já está falando que esse lado tem que ser maior, precisa ser maior. Tá bom? Então, a gente vai fazer como? Mesma coisa, né? Olha só, se eu tenho 2x mais 4 maior do que 10, eu vou tirar 4 dos dois lados, eu vou ficar com 2x maior do que 6, vou dividir os dois lados por 2, vai dar x dividido x maior do que 3. Então, qualquer valor de x que seja maior do que 3 vai fazer com que esse lado seja mais pesado que o outro. Consegue perceber? Né? Então, aqui, se eu colocasse, por exemplo, 3, o que vai acontecer? 2 vezes 3 dá 6, 6 mais 4 dá 10. 10 não é maior do que 10. Então, x igual a 3 não serve para mim. Olha só, é isso que quer dizer inequação, é bem besta, assim. É a mesma coisa que equação, só que você está falando que os valores são diferentes. É isso. Né? Se eu colocasse x igual a 4, certo? Aqui na minha equação, vamos substituir. 2 vezes 4 vai dar 8, certo? 8.
8 mais 4 vai dar 12. 12 é maior do que 10? É maior do que 10. Então, x pode ser igual a 4. Ou seja, x tem que ser maior do que 3, não pode ser igual, tá certo? Sobre os símbolos, é bem simples para você lembrar. Tá? Então, se eu tiver isso daqui, o que está falando? Olha, esse daqui é maior, certo? Coisa maior, e aí ele está indo para o menor. O símbolo diz sobre, né, a propriedade dele. Então, isso daqui é maior. Tá? Menor seria isso daqui. E, quando eu tenho um risco embaixo, significa que é menor ou igual. Então, se fosse ou igual aqui, eu poderia ter 3 também. Né? Poderia ser 3, 4, 5, 6, 7, só que não poderia ser 2. Tá? Então, na inequação, outra diferença é que a gente tem vários valores possíveis. Só que esses valores têm que pertencer a um conjunto de números. Né? Então, por exemplo, o conjunto daqui é x tem que ser maior do que 3. Essa é a solução. Beleza? Uma dica que a gente tem aqui é sobre inversão de sinal. Então, vamos pegar esse exemplo aqui, vamos imaginar que a gente chegou numa conta assim. Menos 2x maior do que 6. A gente vai ser menos x maior do que 3. Qual que é o problema? Eu não quero o meu valor de menos x. Eu quero o meu valor de x. E agora, como é que eu inverto o sinal? Naturalmente, o que a gente faria? A gente multiplicaria tudo por menos 1, certo? Dos dois lados. E aí aqui ficaria x e aqui ficaria menos 3. Então eu tirei o sinal daqui e passei para o outro lado, digamos assim. Só que qual que é o problema? Tá? O problema é que esse sinal também precisa inverter quando você faz isso. Eu vou te explicar o porquê. Tá vendo aqui nessa operação? A gente tem aqui. O que acontece na verdade? O que a gente pode falar? Vamos lembrar vamos ir pelo lado errado, que é mais fácil. Passa para o outro lado invertendo o sinal. Então, imagina que o meu menos x aqui vai passar para o outro lado invertendo o sinal. Beleza? E aqui eu vou manter isso aqui. Então, esse aqui foi para cá, x. E esse passou para cá, menos 3. O que aconteceu com o sinal? Ó, o x agora é menor. Tá vendo? Se eu só invertesse o sinal aqui, ficaria x maior do que menos 3. Percebe que dá errado? É diferente? Esses dois? Então, sempre que você tiver que inverter o sinal do seu x, ou você for inverter o sinal geral da sua inequação, você tem que se lembrar de inverter também esse símbolo, né? Porque aqui, ó, isso aqui é a mesma coisa que x menor do que menos 3. Conseguiu entender? É difícil de entender se você não escrever as coisas. É difícil de entender se você não pegar o papel e tentar ilustrar. Tá certo? Você pode substituir por valores aqui também. Tá? Então, aqui se eu colocasse, por exemplo, ó, menos x maior do que 3. O que significa? Significa que se eu colocasse aqui 4, ia ficar menos 4 maior do que 3. Tá errado. Não posso colocar 4. O que eu posso colocar aqui? Eu posso colocar 2? Não, ficaria menos 2 maior do que 3. E agora, gente? Como que eu faço? Ó, isso aqui está certo, isso aqui é fácil. Se eu colocar aqui ó, um número de x que seja menor do que menos 3, ou seja, menos 4, vai dar certo. Por quê? Menos 4 maior do que 3. 4 maior do que 3. Funcionou. Né? É isso que a gente está fazendo, basicamente. A equação é complicado para entrar na cabeça às vezes, mas com um trabalhinho, com pensamento, você consegue. Mas nada disso realmente importa, sinceramente. Ó, tipo de exercício do Enem. A escola de Gustavo tem média mínima de 7 para aprovação. Em uma matéria com 2 provas, sabendo que ele tirou 5 na primeira, quantos pontos no mínimo ele precisa tirar na segunda prova? Né? Então, vamos fazer essa conta aqui. Eu vou puxar para cima, para a gente ter mais espaço, e vamos fazer. Então, a média para ele ser aprovado é 7. Beleza? Como que a gente calcula a média? A gente vai pegar a nota 1, a gente vai somar com a nota 2, que são 2 provas, e a gente vai dividir por 2, certo? Na primeira prova que ele teve, ele tirou 5. Então, a gente tem 5 mais um outro valor, dividido por 2 igual a 7. Né? Para eu eliminar isso daqui, eu tenho que multiplicar tudo por 2. Vai dar 14 igual a 5 mais b. Para eu tirar esse 5, eu subtraio 5 de todos, dá 9 igual a b, certo? Só que aqui, olha só,
é um exercício que diz que ele tem que ter média mínima. Então ele pergunta quantos pontos no mínimo. Ou seja, minha nota, essa média aqui, ela tem que ser maior ou igual. Então eu vou substituir os meus iguais. E vou fazer a conta igualzinha. Ó. Então a minha segunda nota tem que ser 9 ou 10. Olha só. Tem que ser maior ou igual a 9. Tá bom? Então resolvendo por equação e depois substituindo, né, o sinal, você chega no resultado. Por isso que eu falei, e na equação de Enem, pelo menos, é muito simples. Para a FUVEST, você vai precisar de uma parada a mais que não vai caber nessa aula aqui. Essa revisão vai ser mais voltada para o Enem, tá bom? Mas, claro, serve para tudo, né, como base. Último tópico do dia, sistemas, tá? O que é um sistema de equação, um sistema linear? É quando a gente tem várias equações com várias variáveis e essas variáveis, essas incógnitas, eu falo variável porque eu sou programador, né? Elas têm o mesmo valor. Então, o valor de A aqui é o mesmo valor de A aqui. O mesmo valor de B aqui é o mesmo valor de B aqui, tá? E com isso a gente consegue resolver. Isso é indicado na escrita com esse colchete, chave, sei lá, qual que é o nome disso. Então, assim, ó, o dobro da idade de Antônio, somado com a idade de Bruna, é 10 anos. Como que você faz para interpretar um exercício desses que cai muito no Enem? Então, o dobro da idade de Antônio. Quando você vê um número, uma coisa que representa um número, tá? E que fica claro. Por exemplo, idade de Antônio. Quantos anos Antônio tem? É um número, não é? Não é uma letra, não é um valor. Né? É um número, beleza? Então, idade de Antônio, a gente vai tirar isso daqui, a gente vai substituir por A. A de Antônio, tá? Então, o dobro da idade de Antônio somado com a idade da Bruna. Não tem idade da Bruna, é B. É de 10 anos. Ou seja, significa igual, tá? É igual a 10 anos. Não é a mesma coisa que a gente fala isso? Né? É igual a 10 anos. Já a diferença entre o dobro da idade... Opa, agora complicou. Então, a diferença menos entre... Então, a diferença entre dois valores, certo? O dobro da idade de Antônio, 2A, e a idade da Bruna, B, é de 6 anos. Então, a diferença das idades vai dar 6 anos. E aí a gente tem o nosso sisteminha que a gente montou aqui do lado. Beleza? Esse é o primeiro passo para você fazer um sistema. Você tem que saber escrever equação, tá? Aprendeu a escrever equação? É muito simples. A gente tem várias formas de você resolver o seu sistema. Eu vou te mostrar algumas. Primeiro, o mais simples de todas é substituição. O que é isso? A gente vai fazer uma equação de primeiro grau, normal. Só que a gente vai isolar uma variável, que no nosso caso vai ser o B, que é o mais fácil aqui. Geralmente você vai querer isolar a variável positiva e sozinha. Tipo, que não tenha nada multiplicando ela, né? Tem 1. A gente vai querer isolar essa variável. Então, vamos lá. B é igual a 10 menos 2A, certo? Então, esse é o valor de B. A gente já sabe quanto que vale B, que é 10 menos 2A. Não desespera. Tipo assim, pô, 10 menos 2A é uma quantidade que eu não sei quanto que é. Tudo bem, não importa, tá? Não importa. Essa quantidade aqui se chama B. Pronto. Agora que a gente trabalhou nessa primeira equação, a gente vai para outra equação, para a segunda. Então, isso aqui vai ser da primeira. Agora a gente vai para a segunda equação. A gente vai fazer o que na segunda? A gente vai substituir. Então, 2A, qual o valor que a gente tem? B, certo? Então, quando você tiver o B aqui, a gente vai colocar entre parênteses tudo, tá? Ó, 10 menos 2A. Sempre entre parênteses. Por quê? Porque esse menos aqui distribui, né? B é essa soma desse valor que a gente desconhece. Então, a gente não pode separar eles. Não pode falar que esse menos está multiplicando só o 10, nem o 2A. O menos está multiplicando tudo que vale B. Beleza? É isso que a gente está falando. Igual a 6. Agora a gente vai resolver, né? Menos 10, certo? Menos 10 mais 2A, distribuir o meu negativo invertendo, que inverte o sinal. E aí eu vou ter igual a 6. 2A mais 2A dá 4A, a gente já aprendeu isso hoje. Menos 10, posso passar invertendo o sinal, né? Digamos assim. Vamos lá, deu 16, certo? Agora eu vou dividir tudo por 4 para eliminar isso daqui, vai dar 4. Então eu tenho que A igual a 4, olha só. Com esse método, então, a gente chegou em um dos valores, 4.
Agora, o que eu faço? Eu volto para a outra equação que eu larguei na metade, eu substituo. Então, B é igual a 10 menos 2, A é 4, né? Então, 4. 2 vezes 4 dá 8, né? Menos, então vai ser 10 menos 8. B igual a 10 menos 8, B igual a 2. Não sei se está certo, Rio, e se estiver errado, substitui os valores, né? Então, 2 vezes 4 é 8, B é 2, 8 mais 2 dá 10. Tá certo meu sistema, beleza? Esse é o primeiro jeito, mais fácil, mais básico que você tem que saber para resolver um sistema de equação. Isso daqui cai umas 2 questões por ano das 45 de matemática no Enem, tá? Segundo modelo que a gente vai usar é da soma ou subtração. Qual que é o propósito disso? Você vai pegar dois valores iguais e você vai dar um jeito de somar ou subtrair essas duas equações para eliminar o valor. Como que funciona? Aqui não são duas balanças, a gente está falando que isso daqui é igual a isso daqui, não é? E isso daqui é igual a isso daqui, certo? Então, se eu subtrair esse valor da minha primeira balança e eu subtrair isso daqui da minha balança, é a mesma coisa que eu estivesse subtraindo 6 dos dois lados. Concorda? Isso daqui vale 6, né? Então, o que vai acontecer? Olha, como que eu vou fazer? Eu vou fazer, então, a minha primeira equação menos a segunda equação. E eu vou fazer a operação entre esses caras. Então, 2A menos 2A, cancela, dá 0, certo? Mais B menos B dá mais 2B, né? Menos com menos dá mais 2B. 10 menos 6 dá 4. B igual a 2. Ó, bem mais prático fazer isso daqui. Só que para você conseguir fazer esse processo de soma ou subtração, você tem que ter valores iguais. Se não tiver valores iguais, fica mais complicado, né? E aí você substitui de volta o valor de B em qualquer lugar. Então, 2A menos 2 é igual a 6. 2A igual a 8. A igual a 4. Beleza? Esse para mim é o jeito mais fácil, mas como eu disse, tem casos que não dá para fazer. Você pode fazer por soma também, ó. Vamos somar as duas equações? Vamos. 4A mais B menos B, cancela os dois. 10 mais 6, 16. A igual a 4. Substitui. 2 vezes 4 dá 4, menos B igual a 6. Menos B igual a... cadê? 2. Ih, ficou alguma coisa de errado aqui. Calma, que deu... Ah, desculpa. A é 4. Aqui é 8. Pronto. 8 vai ficar menos 2. Pronto. B igual a 2. Pronto. Tinha substituído 2 aqui ao invés de 4. Tá? Então aqui deu certo também. Tá bom? Qual que é o problema? Qual que é o caso que não dá para você fazer isso? Esse caso aqui, ó, 2A mais 3B igual a 15. 3A menos 2B igual a 10. Se você tiver isso daqui, não dá para você fazer essa operação. Por que não dá? Porque, olha só, os valores são diferentes. Se você somar ou subtrair essas equações, vai bugar. E para você conseguir fazer isso, você teria que multiplicar tudo isso aqui por 2 e multiplicar tudo isso aqui por 3. Para ficar com 6B e 6B aqui, por exemplo. Né? Então, complica. Aí é mais fácil você substituir só, beleza? E é isso, gente. Essa aula aqui, como vocês puderam ver, acabou e não foi tão difícil assim, eu acho. Né? Você conseguiu entender tudo que a gente passou até agora? Você ficou com dúvida de alguma coisa? Esse aqui é o kit básico de matemática para você conseguir fazer contas. Né? Para você entender sobre fazer contas, tem que saber essas coisinhas aqui, beleza? Se você tiver dúvidas mais básicas, eu tenho já um curso de matemática básica, tá no YouTube, você pode aprender por lá. Eu te explico todas as partes mais simples, né? Que são as 4 operações, frações, coisas que, cara, eu acho que nem cabe aqui numa revisão pra gente. Né? Se você tiver dúvida nisso, você não está revisando, você está aprendendo matemática do zero e aí não é revisão, beleza? Você pode assistir lá. E, cara, esse material todo isso daqui que eu estou fazendo para vocês passarem logo esse ano. Para vocês passarem no vestibular logo e não se preocuparem mais com isso, certo? Mas, se você não vai estudar esse ano, você vai estudar para o ano que vem, o que a gente pode fazer? Você pode conhecer o meu curso, que é o Gabaritei, que é o meu curso de aprendizagem para vestibulantes. O que eu faço aqui
é simplificar e passar alguns conteúdos e tal para vocês, mas o Gabariteio ele tem uma proposta muito diferente, porque o meu grande objetivo real é fazer com que as pessoas se tornem capazes de aprender. E não só de assistir uma aula boa e reter informação. Eu quero que você seja capaz de aprender sozinho. Entende? Qualquer aula, qualquer material, pagando cursinho, não pagando cursinho. Esse é o propósito do Gabariteio, de fazer você aprender a estudar, de você aprender a passar numa prova de concurso público, que for, né? Essa é a ideia, para mim, que vale muito a pena. O Gabariteio, ele vem com o meu curso de matemática, junto, completo, do zero até o Enem. Também, se você tiver interesse, está aqui na descrição, para quem for estudar para o Enem, ou FUVEST, ou o que for, do ano que vem, né? De 2024. Agora não dá tempo de aprender a aprender, não dá tempo de fazer nada disso. Faltam 2 meses, a gente só vai fazer revisão e ir direto ali para a prova. Tamo junto? Então, um abraço para quem assistiu até aqui e qualquer dúvida, comenta aqui abaixo. Falou!